Fala galera, beleza? Professor Nicol na área. Gente, ninguém apareceu na aula, né, hoje. Não sei se dormiram demais, mas beleza. Então vamos gravar para manter o cronograma de aulas, porque a gente não pode interromper aí, né? Tem o conteúdo a ser dado, ele é bem extenso. Então a aula de hoje, tá? Aula de função do segundo grau. Já coloquei nos slides tudo que vocês precisam saber acerca desse conteúdo, tudo resumidinho, tá? Então, só vou passar os slides e vou explicando para vocês, pontuando ponto a ponto aí. Essa parte, né, tem muitos detalhes. Então, tá tudo resumidinho. Aconselho que vocês vejam, revejam, reassistam essa aula, tá? E se for o caso, façam as suas anotações. Mas, como eu falei, tá tudo aí pontuado nos slides. Tudo que vocês precisam saber. Tá certo? Bom, então olha só, nós temos aí, né, a nossa função do segundo grau, também chamada de função quadrática, tá? E ela tem esse formato geral, que é o f de x igual a x quadrado mais bx mais c, onde os no caso, a, b e c são ditos coeficientes, tá? E o a, obrigatoriamente, ele tem que ser diferente de zero para que nós tenhamos uma função do segundo grau. A gente diz, né, ela é dita função do segundo grau, porque justamente nós temos aí na parcela aqui, na primeira parcela, o x, ele tem um expoente 2. Então, por isso, segundo grau, tá? E por isso também a diferente de zero, obrigatoriamente, para que a função seja do primeiro grau, seja do segundo grau e não do primeiro grau, tá certo? Bom, o gráfico, tá? Aí da função do segundo grau é uma curva que a gente chama de parábola, tá? E ela vai ter em dois formatos, né? Vocês vão ver que ao longo da teoria, os coeficientes a, b e c, eles são de fundamental importância, ora para fazer um cálculo de raízes e ora para identificar algum tipo de informação no gráfico, tá? Então, saber bem o papel de A, de B e de C é de fundamental importância para justamente você desenvolver no que tange a essas situações. Tranquilo? Bom, então olha só. Nós temos aí, né, então, os gráficos para quando A maior que zero, para quando A é menor que zero. Tá? Então, para quando A maior que zero, nós temos aí a nossa função crescente, é o que a gente chama de concavidade voltada para cima. E quando o A for menor que zero, nós temos uma função decrescente com uma concavidade voltada para baixo, tá certo? Bom, o que acontece? A maior que zero é o valor positivo, né? A menor que zero, o valor dito como negativo, tá? O próximo coeficiente a ser analisado, né? O próximo coeficiente a ser visto é com relação ao valor de B, tá, galera? Então, o que acontece? O valor de B, ele vai dizer como é que a parábola vai cortar o eixo Y, se subindo, se descendo, se tangente, tá? Adianto aí, presta bem atenção nesse tópico, porque pouquíssimos livros aparecem essa informação, pouquíssimos professores também falam, né, sobre essa informação. Isso é muito importante, tá certo? Bom, então percebam o seguinte, nós vamos ter três tipos de gráficos aí acerca dos valores de B. Nós teríamos um B maior que zero. Ó. Perceba no primeiro gráfico a parábola que ao cortar o eixo Y, ela corta o eixo Y subindo, correto? Se ela corta o eixo Y subindo, quer dizer que ela é dita um B maior que zero, uma parábola crescente. A segunda, perceba que eu tenho um B menor que zero, ou seja, ela corta caindo. Se ela corta caindo, nós temos aí um B decrescente, um B menor que zero, ok? E a terceira aqui, nós temos o que a gente chama de simetria, tá certo, pessoal? Por que simetria? Porque a parábola, neste caso, ela está exatamente no meio. Então, o que acontece? Quando isso ocorre, né? Você percebe que nós temos aqui, ó, eu demarquei, né? Distâncias são iguais, tá? Isso é o que a gente chama de eixo de simetria, quando nós temos distâncias iguais. Quando isso acontece, o B é igual a zero.
tá? Então, subindo b maior que zero, caindo b menor que zero, e, no caso, no meio, por assim dizer, b igual a zero, tá certo? Bom, próximo aí é o valor de C na função do segundo grau, tá, galera? O valor de C, nesse caso, né, a parábola, aí vai cortar o eixo Y no valor de C. Isso sempre vai ocorrer, tá? Então, o que acontece? Se eu tenho, por exemplo, tá, uma função aí, sei lá, f de x igual a x quadrado, sei lá, menos 5x mais 6, tá? Então, a gente teria um gráfico, tá? Que seria algo mais ou menos assim, ó, tá? E aqui seria o ponto 6, tá? Perceba que aqui a gente consegue ver algumas coisas importantes, tá? O A, ele vale 1, identificando aí quem são os coeficientes, né? Lembra que o A, ele está sempre junto de x quadrado, logo nesse caso é 1. O B, ele vale menos 5, né? O B é quem está junto de x, e o C é o cara que está sozinho. Então, ó, o C cortando aqui no eixo Y, como falado. Além disso, a gente consegue ver que a parábola ela tem concavidade para cima, ou seja, por isso A maior que zero, e é o que acontece, o A aqui vale 1, né? E, além disso, ó, B menos 5, ou seja, B negativo. Acabamos de ver, ó, aqui nesse mesmo slide, olha lá em cima, ó, B menor que zero, olha o comportamento. Você percebe que ele está caindo aqui? Se ele está caindo, logo B negativo. Então, olha como é que as informações, elas conseguem, elas se juntam aí, tá? Então, perceba, o A refere-se ao quê? Concavidade. Se a função é crescente, se a função é decrescente. A maior que zero, função crescente com cavidade voltada para cima. A menor que zero, função decrescente com cavidade voltada para baixo. Perdão. E temos aí B maior que zero, gráfico cortando o eixo Y subindo. B menor que zero, gráfico cortando o eixo Y caindo. E B igual a zero, simetria, distâncias iguais, né? E valor de C, aí, sempre cortando no eixo Y para o valor de C, ok? Bom, seguindo aqui, temos o seguinte, tá? Zero ou raiz da função do segundo grau, tá, pessoal? Então, temos o seguinte, ó. Para quando tivermos aí f de x igual a zero, tá? Isso quer dizer zero raiz. Automaticamente aqui nós estamos igualando a função a zero. Ou seja, quando a gente iguala a zero, a gente está tendo o que aqui? Uma equação dita de segundo grau. E para resolver a equação de segundo grau, nós vamos fazer o que especificamente? A gente tem, né, aí a nossa fórmula de Bhaskara e fórmula de somaproduto, né? Vamos lembrar aí. Então, nós temos, tá? Com relação a, no caso, Bhaskara, tem lá o delta, nosso discriminante, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, né? E o x para achar aí as raízes, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E a segunda forma, somaproduto, né? A soma das raízes, x1 mais x2 igual a menos b sobre a, x1 vezes x2 igual a c sobre a. Perceba como nessa parte ela está intimamente ligada, né, com que tange a parte teórica de equação de segundo grau, pessoal. Então, equação de segundo grau, né, dominar aquela parte é extremamente importante, visto que a gente analisa aqui, né, nesse tópico, no mesmo método de resolução de uma equação normal de grau 2. Aí eu botei aí, galera, aqui um exemplo, ó, calcule o zero da função f de x igual a x quadrado menos 5x mais 6, para a gente poder analisar, tá? Então, olha só, primeiro então, vamos fazer das duas formas, né? Então, a primeira forma, fórmula de Bhaskara, tá? Então, é o seguinte, ó, a primeira forma, com relação a Bhaskara, tá? Então, tem lá f de x igual a x quadrado menos 5x mais 6. Só para poder ratificar a informação, né? Se é o zero, tem que igualar a zero. Então, vai ficar 0 igual a x quadrado menos 5x mais 6, ou seja, x quadrado
menos 5x mais 6 igual a zero. Então, temos o seguinte, ó, aqui, o A ele vale 1, o B ele vale menos 5 e o C ele vale mais 6, né? Então, fazendo aí delta discriminante, delta menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que ele é mais 6. Logo, delta vai ser 25 menos 24. Logo, delta ele vai ser igual a 1. Tá? Então, delta igual a 1. Façamos agora, né, o cálculo aí das raízes. Então, x vai ser menos b, eu tenho menos 5, mais ou menos a raiz de delta, que é a raiz de 1, sobre 2 vezes a, ou seja, sobre 2 vezes 1 aí, tá? Então, x vai ser 5 mais ou menos 1 sobre 2. Temos aí um x1, que é 5 mais 1 sobre 2, que vai dar 6 sobre 2, que é 3. E temos um x2, que seria 5 menos 1 sobre 2, que seria 4 sobre 2, que dá 2. Ou seja, para essa equação aí, raízes 2 e 3 aí, tá, pessoal? Essa aí, a forma de análise seria referente, né, por Bhaskara, tá? A segunda forma é o quê? É justamente a gente ter lá por método de soma e produto, né, pessoal? O que vem a ser a soma e o produto aí? Ó, vamos repetir a fórmula aqui. x1 mais x2, né, a soma das raízes, menos b sobre a. E nós temos aí x1 vezes x2 é o nosso c sobre a. Nesse caso, com relação a soma e produto, galera, basicamente tem a ver como se fosse uma espécie de uma charada, espécie de um critério aí. Tá? Nós temos aí, né, a equação x² menos 5x mais 6 igual a zero. Então, olha só, o que vai acontecer aqui? Novamente, a gente tem um A igual a 1, o B igual a menos 5 e o C igual a mais 6. Então, ó, a soma das raízes aqui vai ficar assim, ó. Eu tenho menos 5 sobre 1. Isso vai ficar 5 sobre 1, que dá 5. E o produto das raízes, que é o x1 vezes o x2, é o nosso c sobre a, que seria o quê? O 6 sobre 1, que é 6. Então, qual a ideia aqui? Tá? É uma charada, uma condição a ser observada. O que está dizendo aqui, pessoal? Olha, a gente tem que pensar, no caso, em dois números que, ao serem somados, então vou pensar em um x1 sendo somado ao x2, que ao serem somados eu tenho 5 como resposta, e ao serem multiplicados eu tenho 6 como resposta. Tá? Bom, então, pensa, x1 mais x2 dá 5, x1 vezes x2 dá 6, né? Bom, temos o seguinte, então, aí, né? Só pode ser especificamente o quê? O nosso 2 e 3, né? Perceba o seguinte, ó, 2 mais 3 dá 5, 2 vezes 3 dá 6. Então, perceba que realmente funciona. Então, realmente aí dá certo, né? Havíamos achado pelo primeiro método aí, Bhaskara, resposta 2 e 3. E 2 mais 3, né? Somando as raízes aí dá 5 e multiplicando dá 6. Aqui, galera, é importante salientar que a gente vai ter apenas uma única solução sempre, tá? Isso é muito, muito importante para ser falado. Beleza? Vamos seguir aqui. Próximo aqui, galera, próximo tópico é com relação ao estudo do discriminante, nosso delta, né? O que ele vai dizer aí? Ele especificamente vai dizer como é que a parábola vai cortar o eixo x, tá? De acordo com as suas raízes, tá? Então, é como a parábola corta o eixo x de acordo com as raízes. Então, assim, como é que a gente vai poder fazer, né, aí isso? Seguinte, a gente tem, né, aí 3 casos específicos de delta. Tem um delta maior que zero, temos o delta
igual a zero e temos um delta menor que zero, tá? Então, o que acontece? A gente tem, né, no caso, um delta maior que zero, a parábola, né, ela corta o eixo x em dois pontos distintos, tá? Corta no ponto x1 e um x2, tá? Então, é o que a gente chama de duas raízes reais diferentes. Então, delta maior que zero, delta positivo, duas raízes reais diferentes, tá? Quando tivermos aí um delta igual a zero, são duas raízes reais iguais, ou seja, nesse caso aí, eu vou ter o que a gente chama de x1 igual a x2, né? O ponto de tangência aí no nosso gráfico, é o único ponto, né? E dependendo da questão, né, ele pode fazer menção, pessoal, eu chamo a atenção para vocês, duas raízes reais iguais, tá? Ou ainda uma única raiz real. Então, isso aí é de fundamental importância. Ou ele vai mencionar duas raízes reais iguais, ou ainda uma única raiz real aí, ok? Bom, seguindo aí, pessoal, e o terceiro e último caso é o delta menor que zero, ou seja, um delta negativo. Então, ele não possui raízes reais nesta situação, tá certo? Então, delta menor que zero aí não tem raízes reais. É como se a parábola estivesse flutuando aí, tivesse nesse caso aí normalmente. Por isso que eu demarquei aqui em roxo, está dizendo que não está cortando no eixo x, porque a gente vê, né, a função dentro dos reais. Já adianto aí, essa parte acaba envolvendo números complexos e outros assuntos que não são pertinentes aí, normalmente, a esses conteúdos de bombeiro, de concurso público civil. Está mais ligado a alguma prova militar, EAR, ESA, está lá dentro da parte teórica, tá certo? Bom, próximo tópico aí é o que a gente chama de coordenadas do vértice, tá, galera? O vértice também ele é chamado de ponto de inflexão, tá? Eu vou explicar aqui por quê, né? Especificamente falando, o vértice ele vai ser entendido como exatamente a região da parábola onde ela inverterá o sentido, tá? Então, a partir daquele ponto, tá? Chegou lá nele, passou, já inverteu o sentido, tá? Eu vou explicar isso didaticamente falando, aí, pedagogicamente falando, a partir da leitura do gráfico mesmo, tá? Então, o que acontece? Se nós tivermos aí, imagina aí, tem um plano cartesiano e temos uma parábola, ok? Então, algo mais ou menos assim, por exemplo. Esse ponto aqui que eu estou marcando, tá? Pontilhado, é o nosso vértice, ok? Então, o nosso ponto também é conhecido de inflexão. É até o nome de um livro, tá? Quem gosta de ler aí, indico, tá? Sobre carreira e tudo mais. É muito importante, tá, galera? Ponto de inflexão. E ele faz também alusão justamente a essa parte teórica da matemática. Então, o que acontece? Por que ele inverte sentido? Perceba o seguinte, ó. Fazendo análise em relação ao eixo y, a gente começa com a parábola grande, tá? E ela, em relação ao eixo y, ela está o quê? Decrescendo. Até que ela chega nesse ponto. E após isso, ó, deixa eu colocar outra cor, para ficar mais fácil para vocês visualizarem, ó. Ao passar desse ponto, o que começa a acontecer aqui, galera? Ó, você percebe como ela, ao passar desse ponto, ela volta a subir? Então, primeiro ela começa grande e fica pequena. Depois de ficar pequena, ela fica grande, ou seja, ela inverte o sentido. Ok? Então, aí, esse é chamado de vértice, tá? De ponto de inflexão. Mas como nós estamos preocupados com as coordenadas, visto que é uma coordenada cartesiana, nós temos um valor atribuído ao eixo x e um valor atribuído ao eixo y, nós precisamos demarcar no plano cartesiano. E aí, nós utilizamos duas relaçõezinhas, tá? Esse x do vértice, que é o nosso menos b sobre 2a, e o y do vértice, que é o nosso famoso menos delta sobre 4a. Galera, aqui, sem exceção, nós temos, tá? Nós vamos ter aí, né, especificamente, tá? As mesmas coordenadas que foram vistas, né?
os mesmos, melhor dizendo, coeficientes que foram vistos anteriormente. Então, esse A e esse B que está aparecendo aí é o ABC da função. Esse delta que está aparecendo aí, menos delta sobre 4A, é o mesmo delta que apareceu lá para achar, no caso, o delta para baixo, que é para achar as raízes da função. Então, galera, olha que legal. Não mudou, não. É a mesma coisa. Por isso que eu havia falado no início do nosso referencial teórico aí, que era de fundamental importância que vocês olhassem com carinho, né, o A, o B e o C, porque eles fariam total diferença aí na teoria para poder amarrar bem os conceitos, tanto quanto a parte gráfica, quanto na parte aqui algébrica, tá certo? Bom, então, para amarrar aqui esse conceito de forma definitiva, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Presta atenção. Exemplo. Olha que interessante. Ó. Dada a função. Então, vou colocar a mesma, tá? F de x igual a x² menos 5x mais 6 de as coordenadas do vértice esboce também o seu gráfico. Então, olha só. Vamos amarrar aqui algumas coisas. Vai ficar interessantíssimo, tá? Vamos juntar esses conceitos que já foram vistos aí, tá? Então, olha só. Primeiro, vamos olhar as coordenadas do vértice, né? Nós temos aí, então, ó, a função, a partir dela, f de x igual a x² menos 5x mais 6. Temos o A igual a 1, o B igual a menos 5 e o C igual a mais 6. Bom, então o que acontece? A gente tem aqui, primeiro, cálculo do x do vértice, menos b sobre 2a. Então, menos b sobre 2a, isso vai ser menos 5 sobre 2 vezes 1, ou seja, 5 sobre 2. Y do vértice, nosso menos delta sobre 4a, não é isso? Ou seja, menos delta b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c sobre 4a. Substituindo aqui os valores, pessoal, como é que vai ficar? Nós temos o seguinte, ó, menos b ao quadrado vai ficar menos 5 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 6. Sobre 4 vezes o a, que é 4 vezes 1. Então, temos o seguinte, ó, menos 5 ao quadrado, 25, menos 24, sobre 4. Ou seja, isso aqui vai ficar menos 1/4. Então, x do vértice, 5 meios, y do vértice, menos 1/4. Além disso, né, vamos olhar especificamente aí as raízes, né? Vimos que o delta ele é igual a 0. Perdão, o delta é igual a 1, né, como calculado aqui. Então, delta igual a 1 a partir do y no vértice, né? Aí, delta igual a 1. Então, jogando lá embaixo, cara, x menos b, então vai ficar menos 5, mais ou menos a raiz de 1, sobre 2 vezes 1, ou seja, x vai ser 5 mais ou menos 1 sobre 2. Então, ó, vamos ter um x1 que é 5 mais 1 sobre 2, 6 sobre 2 que dá 3. E temos um x2 que é 5 menos 1 sobre 2, vai ser 4 sobre 2 que dá 2. Bom, então, achamos as raízes, achamos também o vértice. Então, vamos mostrar esse gráfico. Ó, o gráfico, perceba, ele vai ficar algo
que vai ser mais ou menos assim, ó. Tá? A gente vai ter algo mais ou menos assim. Então, aqui é o ponto 6, raízes 2 e 3. O nosso vértice está aqui, ó, 5 meios, e aqui é o nosso menos 1/4. Perceba que pelo desenho as coisas meio que se encaixam, né, por assim dizer. Por quê? Olha só, aqui no eixo Y, o ponto estimado está na parte negativa. O valor de Y do vértice foi o quê? Menos 1/4. Né? Então, o gráfico está aí. A maior que zero, concavidade voltada para cima. C, no valor de 6, cortando no eixo Y. B, vale menos 5, como visto aí. E o gráfico está caindo ao cortar o eixo Y. E agora, tem um bizu monstro aqui para vocês. Ó. Olha só, presta atenção aqui. Ó. Bizu. Tá? Uma outra forma de calcular o x do vértice é o quê? Pegar a primeira raiz, somar a segunda raiz e dividir por 2. Ou seja, fazer a média aritmética. Por quê? Porque sempre, 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 o x do vértice ele vai estar exatamente no meio entre as raízes, tá? No meio das duas raízes. Então, perceba, 2 e 3 aqui, o que está acontecendo se eu for aplicar? Raiz 1, 2, raiz 2, 3 sobre 2, ó, 2 mais 3, 5, 5 sobre 2. Olha aqui, ó, aparecendo também o nosso x do vértice. Ah! Caraca, Nicole, nunca vi isso. Pois é, tá? Guarda, porque algumas questões, às vezes, te salvam, tá? Vão te safar só pelo fato de você olhar o gráfico, ter esse detalhezinho e lembrar aí dessa média aí, tá? Pega as raízes, divide por 2. Beleza? Então, também é uma outra forma de ver o x do vértice aí, tá? Isso salva, tá? Vai safar muito, principalmente nas questões aí militares, prova de bombeiro, IDECAN, cara, gosta, ajuda demais. Então, guarda com carinho, tá? Esse bizu. Beleza? E o último tópico aí do nosso referencial teórico é o que a gente chama de forma fatorada, tá, galera? Forma fatorada da função quadrática. Por quê? Às vezes é importante saber isso aqui pelo fato, tá, que às vezes ele, ao invés de falar, né, da função e pedir o gráfico, ele vai fazer o inverso. Ele vai dar o gráfico e pedir qual é a função que pertence ao gráfico. E aí? Bom, quando isto ocorrer, você vai olhar justamente nesse formato, ó, forma fatorada, f de x igual a vezes x menos x1 vezes x menos x2, tá? Onde o x1 e o x2 são ditas, né, são chamadas raízes aí, tá, galera? São as raízes da função. Aí perceba, ó, eu tenho um exemplo, ó, tem um gráfico, ponto ali, no caso 6, né? E 2 e 3. Então, olha só, analisando o gráfico, nós temos o seguinte, ó, o x1 ele vale 2, o x2 ele vale 3, e o ponto C ele é o 6. A partir também desse gráfico, a gente pode concluir que o área é maior que zero, visto que a concavidade da parábola é voltada para cima, e o B ele é menor que zero, visto que nós temos uma parábola que está o quê? Decrescendo. Correto? Ao cortar o eixo Y. Tá. Bom, a gente vai utilizar essa forma fatorada, tá? O coeficiente A a gente não conhece, mas a gente pode calcular. Já vou falar como, tá? O importante é, nessa forma fatorada, nós temos aí o A vezes x menos x1 vezes x menos x2. Pessoal, esse menos, ele faz parte, ele é um valor fixo dessa fórmula, ok? Bom, então, o que a gente pode fazer aqui, tá? A gente tem o seguinte, aí, primeiro de tudo, tá? Imagina, tá? Antes de tudo, isso é importante falar,
que ao invés de serem valores positivos, 2 e 3, fossem valores negativos, menos 1 e menos 2, por exemplo, tá? Então, como é que ficaria ali, dentro do parênteses? Seria x menos menos 1 vezes x menos menos 2, ou seja, ficaria positivo no final, tá? X mais 1 vezes x mais 2. Então, toma um certo cuidado com relação a esse sinal. Ele é fixo, tá, pessoal? É menos da fórmula e for negativo, a gente tem que trocar o sinal pela nossa matemática básica aí. Então, olha só. Primeiro, descobrindo o valor de A. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Pelo produto das raízes. Lembra, x1 vezes x2, ele é o C sobre A. Então, o que vai ser feito aqui, galera? Bom, x1 vezes x2, ou seja, tenho 2 vezes 3. Isso vai ser o C, que nesse caso vale 6, sobre A. Então, vai ficar 6 é igual a 6 sobre A. 6A igual a 6. A vai ser 6 sobre 6, ou seja, A igual a 1. Achamos o valor de A. O que a gente faz agora? A gente pode substituir na nossa forma aí e fazer o cálculo. Ó. Temos o seguinte, o f de x, ele vai ser o A, que vale 1, vezes x menos 2, vezes x menos 3, visto que nós temos aí o que? Especificamente, raiz 2, né, x1, aí, e raiz 3 para x2, tá? Então, perceba, 1 vezes alguma coisa dá alguma coisa. Então, só sobra aqui para gente o x menos 2 vezes o x menos 3. Bom, faz aí a nossa distributiva. F de x igual x vezes x, x quadrado. X vezes menos 3, menos 3x. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes menos 3, mais 6. Então, logo, f de x igual x quadrado menos 5x mais 6. Perceba, temos aí um A igual a 1, o B igual a menos 5 e o C igual a mais 6. Ah, olha como é que funciona. O que eu vou falar lá? A maior que 0, ok. B menor que 0, ok. E C igual a 6, justamente. Então, está aí a nossa forma fatorada e como ela realmente funciona. Ok? Beleza? Pessoal, só para fechar a aula de hoje aí, tá? Vamos ver 3 questõezinhas de concurso, de maneiras diversas aí, tá? Para a gente poder fixar os conteúdos que foram vistos aí. 3 questõezinhas só, tá? Então, ó, a primeira questão é o seguinte. Assinalar a alternativa que apresenta o resultado da soma das raízes da equação. Então, ó, soma das raízes. Então, tem o x1 mais o x2. Ele vai ser o quê? O nosso menos b sobre a. Neste caso aí, pessoal, o a vale menos 1, o b vale mais 6 e o c vale menos 5. Então, vai ficar assim, ó, menos mais 6 sobre o a, que vale menos 1. Ou seja, temos o seguinte, vai ficar menos 6 sobre, no caso, menos 1. Isso vai ser igual a 6 positivo. Então, com isto, gabarito, alternativa, letra C aí. Beleza? Bom, seguindo. Próxima questãozinha. Observa atentamente, tá? Observe atentamente a figura abaixo, a qual representa o gráfico de y igual a x² mais bx mais c. Assinale a única afirmativa falsa em relação a esse gráfico, tá? Ele quer a falsa, tá, pessoal? Cuidado. Então, olha só. Vamos identificar algumas coisas dentro do nosso teórico aqui, tá? O A, ele é maior que 0, dado que a concavidade está voltada para cima. O nosso B, ele vai ser menor que 0, ó. Olha como é que a parábola corta o eixo y, decaindo. Além disso, ó, aqui onde está cortando o eixo y é a parte negativa, ou seja, a gente conclui que o C ele também é menor que 0. Então, A maior que 0, B menor que 0, C menor que 0, tá? Então, a afirmativa falsa. Bom, A é positivo, está correto. Ele quer a falsa, não esquece. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C é positivo, ou seja, está falando que o delta aí tem que ser maior que 0.
Vamos ver aqui, ó, b ao quadrado. B ao quadrado seria um número negativo ao quadrado. A gente sabe que o número negativo ao quadrado torna-se um número positivo, não é isso? Aqui o C, o que vai acontecer? Ó? Menos ao quadrado fica positivo, beleza? E nós temos ali o A, que é um número positivo, temos um C, que é um número negativo. Então, ficaria menos 4 vezes um valor positivo vezes um valor negativo. Multiplicação, menos com mais fica menos. Menos com menos fica mais. Então, teria aqui um valor positivo, né? Mais 4 positivo, né? Alguma coisa aí, tá? Então, perceba, somando um número positivo com um número positivo, eu tenho um valor positivo. Isso quer dizer que a letra B está correta também. Tá? Bom, aí está falando o seguinte, ele tem um ponto de máximo, tá? Ele tem um ponto de máximo. Aí, galera, para poder amarrar com essa parte aqui, eu quero chamar atenção para um slide, tá? Que ele vai vir logo aqui como observação para essa questão, que é isso daqui, ó, ponto de máximo e ponto de mínimo, tá certo? Isso é de fundamental importância, né? De fundamental importância, porque tem a ver, né, acerca aí com a ideia das coordenadas do vértice. A partir do vértice, nós vamos analisar se o ponto é de máximo ou o ponto ele é de mínimo, tá? A gente já vai voltar para aquela questão. Então, esse slide vai ser um slide de observação para justamente esse ponto de máximo e ponto de mínimo, para questões lucro máximo, lucro mínimo, enfim, tá? Tem a ver com isso daí. Olha só, ponto de máximo e ponto de mínimo. Quando o A ele for maior que zero, ou seja, a concavidade for voltada para cima, ele vai ter um ponto de mínimo. Por quê? Se nós formos analisar em relação ao vértice, a função ela começa grande, ela decresce, como está aqui no desenho, até que ela atinge o menor valor possível e depois volta a subir. Agora, quando o A for menor que zero, ela vai ter o quê? O que a gente chama de ponto de máximo. Tá? Eu sei que parece um pouco, de repente, tá trocando as bolas e tal. Não, não tô não, tá, galera? É exatamente assim, tá? Nesse caso, observe o que está acontecendo aí com o slide, né? Com a menor que zero. A gente tem aí justamente, né, quando A é menor que zero, a ideia de que a nossa parábola, né, com concavidade voltada para baixo, ela começa pequena, como está pontilhada aqui, depois ela vai crescendo até que ela atinge o maior valor possível e depois, né, onde está aí demarcada, né? Aí depois ela faz o quê? Ela começa a cair, tá certo? Então é extremamente importante. Então eu coloquei esse slide como observação, que é muito comum aí, tá? Se ele falar coordenadas do vértice, se ele falar ponto de máximo, ponto de mínimo, tem a ver também com a mesma coisa. Então, x do vértice, y do vértice, para calcular isso aí. Beleza? Bom, o que acontece, pessoal? Então, A maior que zero, ponto de mínimo, A menor que zero, ponto de máximo. Então, voltando para a nossa questão aí, agora sim, o que acontece? Está sendo falado o seguinte, ele tem um ponto que ponto de máximo. Ó, a gente viu aqui que quando A maior que zero é ponto de mínimo, correto? E A menor que zero é ponto de máximo. Nesse caso, o A ele é maior que zero, com cavidade voltada para baixo, ou seja, aqui é mínimo. Então, logo, isso aqui está errado. Ok? Bom, D aqui, obrigatoriamente o gabarito tem que ser letra C, né, que ele quer a errada. A D, ele falou que o C é negativo, está correto, C é menor que zero. Então, logo, o gabarito dessa questão, alternativa letra C. Beleza? Bom, aí, só para a gente poder pegar bonitinho, colocar mais uma questão aqui,
Iam ser só 3? Vou colocar mais uma, tá? Questão fresquinha aí, também acerca disso, só para a gente treinar a ideia das coordenadas do vértice, é o seguinte. Tem aí da banca Fundatec, tá? Fresquinha a questão acerca aí, tá? Desse assunto sobre ponto de máximo, ponto de mínimo. E eu chamo a atenção para uma coisa aqui, já nessa questão. Ela, galera, já falou aqui as coordenadas do ponto de máximo. Já deixou claro, ó, tem ponto de máximo, tá? Tem ponto de máximo, já deixou claro. Só que aí, olha só, vamos olhar aqui com calma para a gente analisar. Então, a função, ela tem f de x igual a menos 2x² mais 4x mais 3. Então, f de x igual a menos 2x² mais 4x mais 3. Então, o que acontece? Aqui, pessoal, já deixou claro que o ponto é de máximo, porque ó, se eu for analisar os coeficientes, o A ele vale menos 2, o B ele vale mais 4 e o C ele vale mais 3. Correto? Bom, percebam o seguinte, aqui, ponto de máximo porque o A é menor que 0 e ponto de mínimo porque o A é menor que 0. Como o A é menor que 0, vale menos 2, já deixou claro aí na questão. Ele iniciou o comando dizendo que o ponto é de máximo. Então, como ele quer as coordenadas, x do vértice, y do vértice. Então, vamos lá. X do vértice aqui, menos b sobre 2a. Então, como é que vai ficar aqui? Menos b vai ficar menos mais 4 sobre 2 vezes menos 2. Então, eu tenho aqui, ó, menos 4 sobre menos 4. Isso dá 1. Ó, perceba que, obrigatoriamente, a gente elimina aí 3 opções. Só pode ser o quê? Ou letra C ou letra D, obrigatoriamente, tá? Calculando agora y no vértice. Menos delta sobre 4a. Então, vai ficar menos, a gente tem b ao quadrado. Então, vai ficar mais 4 ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é menos 2, vezes o c, que é mais 3. Sobre o nosso 4a, ou seja, sobre 4 vezes o a, que é menos 2. Então, ficamos com o seguinte, pessoal, fica menos 4 ao quadrado, 16. Aí temos o seguinte, ó, menos 4 vezes menos 2 dá mais 8. Mais 8 vezes mais 3 vai ficar mais 24 sobre menos 8. Então, temos o seguinte, ó, vai ficar menos 40 sobre menos 8, ou seja, 5 positivo. Então, coordenadas aí, 1 e 5, gabarito, alternativa, letra C aí. Ok? Beleza? Bom, e agora sim, tá? Nossa última questãozinha aí, tá? Para encerrar essa aula, seguinte, ó. Um terreno retangular cujas medidas dos lados em metros são iguais a x mais 2 e x mais 6 tem 320 metros quadrados de área. A equação que permite calcular corretamente o valor de x é... Então, olha só, pessoal. Seguinte, tem um terreno, tá? Tem um terreno aí, e ele tem dimensões x mais 2 e x mais 6. E ele falou que a área do terreno é 320 metros quadrados. Ele quer a equação que permite calcular o valor de x, tá? O que acontece? Primeiro, tá juntando os conceitos, né? O conceito rudimentar de área, né? A área do retângulo é base vezes altura. Ou seja, na prática, é multiplicar as dimensões. Então, nós temos o seguinte, ó. X mais 2 vezes x mais 6 sendo igual a 320. Ou seja, a gente tem aí lado vezes lado, né? Base vezes altura igual a 320. Então, para poder fazer aqui, é só, no caso, multiplicar. Então, x vezes x, x quadrado.
6 vezes x, 6x. 2 vezes x, 2x. E, no caso, 2 vezes mais 6, mais 12. Isso é igual a 320. Então, ficamos com x² mais 8x mais 12. Passa o 320 para lá, ó. Fica menos 320. Logo, concluímos que x² mais 8x menos 308 igual a zero. Então, está aí a nossa equação que permite calcular aí, tá? Então, gabarito correto, alternativa, letra D aí. Beleza? Pessoal, então, teoria completinha, redondinha, de tudo que você precisa saber acerca aí de função de segundo grau. Vimos alguns exemplos, vimos algumas questões de concurso, tá? Galera, veja, reveja essa aula, anota tudo que eu coloquei nos slides, eu resumo que vale ouro, vale milhões aí, tá? Valor de B, pouquíssimos professores mencionam, pouquíssimos livros possuem e te safa, e safa muito. Então guarda com carinho que essa aula aí é de milhões. Se você assistir bem essa aula, refazer tudo que está aqui, você faz qualquer questão de concurso que tenha função quadrática aí. Legal? Beleza? É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um abraço, bons estudos, valeu. Tamo junto. Fui.